Passamos da metade do ano e já dá pra falar quais são as melhores séries do ano até agora, na nossa opinião. Final do ano vai ter um vídeo assim certinho pra falar sobre todas as séries do ano e tal, mas agora a gente vai falar até o momento quais foram as melhores pra gente. Sou o Mickey. Sou a Júlia. E esse é o TV em Cores. Já começando pedindo pra vocês darem like nesse vídeo, se inscreverem no canal, compartilhando também nossos vídeos, que é muito importante pra gente. Não esqueçam também de apertar o sininho, que ele também é muito importante, que é com ele que vocês recebem as notificações dos vídeos novos aqui no canal. E a gente tá nas redes sociais, eu, o Mickey e o TV em Cores. Fala com a gente lá, dá muito amor que a gente vai adorar. Vamos lá? Vamos lá. A gente ficou em dúvida se a gente falava ou não sobre Pose, porque afinal a gente já tem o quê? 2 vídeos aqui falando, e assim, não cansa, a gente não cansa dessa Não, a série. gente não vai parar de falar, só que assim, a gente já deu todo o nosso amor no momento. Muito provavelmente ela vai estar assim nas melhores séries lá do final do ano. Só que agora a gente decidiu dar uma pausinha, tá? Pra poder falar de outras séries. Caso você não saiba o que é Pose, quem é Pose, por que Pose é tão bom, a gente tem 2 vídeos, dá uma olhada lá. Vê o que a gente falou sobre ela e depois volta aqui pra falar pra gente quais são as suas séries preferidas até agora desse ano. Vamos lá. Bem, a minha primeira é The Good Fight. The Good Fight, pra quem não sabe, é o spin-off de The Good Wife, dos mesmos criadores. E, cara, não tem como explicar o quanto aqueles personagens são carismáticos. A série também tem uma questão muito boa de representatividade, tanto racial quanto LGBT. A gente tem uma personagem lésbica, a gente tem uma firma assim majoritariamente negra, então traz assim muitas perspectivas convenientes para a questão que a gente está tendo agora, para todos os debates, principalmente pro debate dos Estados Unidos que tá rolando agora, sobre Trump, sobre imigração. A série traz assim, alguns debates que pelo menos eu não sei de nenhuma outra série que esteja falando, por exemplo, falar sobre igualdade de pagamento, igualdade de salário, sabe, entre mulheres e homens, sobre esse problema. E cara, é uma das poucas séries que eu tô vendo que fala sobre recorte, sabe? Então, por exemplo, tem episódios assim que o cara chega e fala, eu sou negro, então eu sofro muita coisa aqui. E aí chega uma mulher e fala, então, eu sou negra também, mas eu sou uma mulher. Como é que a gente fala? Aí chega uma outra, então, eu sou sapatão. E eu tenho a minha questão, sabe? Todo mundo levanta sua plaquinha, peraí que esse momento é meu. E eu acho que a série, ela traz uns debates, assim, que não vira uma competição de Quem sofre mais. É que são perspectivas justas de pessoas que passam por situações que a outra pessoa não passa. Sim, sim. São discussões muito interessantes, porque você não coloca quem tá sofrendo mais. Você coloca perspectivas de pessoas que passam por situações que você não consegue explicar. Sim, claro que tem uns momentos que a série ela vai pro deboche. Então, por exemplo, até nessa conversa entre as 2 pessoas negras, que uma mulher e um homem, a mulher chega e fala, tá gato, agora você vai falar pra mim o que é opressão. Sabe, tem umas questões muito legais e eu acho que anda tendo um trabalho de personagens que não é só o personagem ter nuances, é o personagem ter consciência que ele também tem nuances. Então, a gente vê um cara lá, um dos personagens principais, o Boseman, que ele sempre foi uma pessoa muito legal, muito bacana. Ele é um cara muito bacana. Só que existem debates assim, então, cara, você é machista às vezes, sabe? E a gente vê como é que nem todo mundo é perfeito, mas eu acho muito legal a série trazer isso, a consciência do cara e as pessoas apontarem pra ele esses problemas, que nem sempre as séries falam sobre isso, tipo, os personagens debaterem sobre esses problemas, geralmente fica pra gente, espectador, falar sobre isso. Então assim, The Good Fight, se você ainda não assistiu, dá uma olhada, você não precisa ter assistido The Good Wife pra entender. Claro, você entende... É bom, e assim, às vezes tem outras camadas pra você entender. E eles às vezes dão umas puxadinhas, mas não faz muita diferença. Eu não vi The Good Wife, eu vi, sei lá, um pouco, é porque é muito densa pra mim. É série do Mickey, eu assisto, mas eu falo, amiga, e ele entende. Mas The Good Fight é muito mais energética, então eu curto mais. E é mais curtinha, 12 episódios, então dá uma olhada lá, não vai se arrepender e depois volta aqui pra falar o que você achou. A minha, por mais engraçado que pareça, já tá na 3ª temporada. Aí já é isso. Mas é isso, é assim. Tá falando de melhores séries do ano. Melhores séries. Então, ela tinha sido cancelada, que foi The Expanse. Eu fui ver porque ela foi cancelada, ela é do espaço. Eu falei, pô, essa série, apesar de ser no espaço, tem muito mais coisa do que eu gosto, sabe? Assim, tudo bem, tem alienígenas, tem tempo, espaço. Mas assim, tem uma discussão sobre saúde mental. Muito interessante, eu não esperava. A gente tem uma coisinha por saúde mental. A gente tem um negócio de saúde mental. Você tá bem trabalhada, então a gente fica tão emocionado. E é no espaço, sabe? E todos os personagens que eu gosto foram muito bem trabalhados nessa temporada, porque eles não tiveram muito espaço antes. E agora eles tiveram uma camada muito boa. E tem um personagem sapatão. Por que eu estaria assistindo uma coisa se não tem uma pessoa sapatão, não é mesmo? E ela é incrível, porque ela é uma missionária. E aí eu pensei assim, ok, como eles vão mexer com religião no espaço com uma sapatão? Aí é muito válido, né? Foi incrível, eu não esperei. Eu esperava que fosse cagado, mas eu fui ver porque é sapatão. E foi incrível.
foi uma personagem muito pequena, que era pra ter um espaço muito pequeno, e ela fez um boom na série. Ela teve uma profundidade, porque é isso, a gente não pensa muito como você vê religião e alienígena, como você vê religião, o seu Deus e o grande imensidão, sabe? Principalmente porque a gente sempre reflete Deus, a imagem de Deus é sempre de um ser humano. Exatamente. Aí tem outro rolê Tem ali outro pra rolê, fora. gente. Às vezes não é assim que a parada funciona. E aí eles têm finalmente um encontro com o que é o desconhecido. E é baseado num livro, né? Então, assim, a galera tá muito feliz que não foi cancelada porque esse livro é o livro mais pesado. Então eu tô animadíssima com a 4ª temporada. Então, gente, assim, The Expanse tem na Netflix, assistam as temporadas que tem lá porque tá incrível. A minha segunda série é da minha eterna Cristina Yang com a Sandra Oh, que é a Killing Eve. Killing Eve foi uma grande surpresa. Eu fiquei com muito medo do como é que seria a Sandra Oh nessa nova série, porque eu acho que é aquela coisa. Infelizmente, é fato, e quando uma atriz ou um ator fica anos, mais de uma década assim, como esse personagem, pode ter um eco daquilo dali. E assim, eu deveria ter dado na minha cara, porque é a Sandra Oh, ela é uma puta atriz e ela conseguiria sim sair de lá. Claro, ela tem todo aquele tom de mandona, porque ela pode, ela é uma pessoa foda. Só que Killing Eve, mano, tem tantos personagens bons e a série é tão boa e a história é tão boa. Pra quem não sabe, é uma investigadora que ela começa a ficar obcecada por uma serial killer. Ela começa a ficar obcecada lá na assassina porque ela começa a querer entender como é que ela funciona ali em todas as mortes que ela faz acontecer. E a relação das duas começa a passar simplesmente do profissional, da investigadora tentando achar a criminosa. E me lembrou muito de Hannibal, em certos níveis me lembrou muito de Hannibal. Só que, cara, é a Sandra Oh, né? Como é que você vai sair e não ficar impressionado com a Sandra Oh? E se você tiver com alguma dúvida sobre assistir a série ou não, caso você ainda não tenha assistido, o Stephen King, no Twitter, chegou e falou que Killing Eve é aqueles raros momentos que você vai ver uma história e todos os personagens estão certos e funciona todos estarem certos. Eles não erram, eles são muito, muito bons no que fazem. Só que como todo mundo tá certo, às vezes os interesses são completamente distantes e dá merda, dá muita, muita merda. E cara, tem a tia Petúnia de Harry Potter. Então assim, a Cristina Yang é a tia Petúnia, sabe? Não tem como errar. Qualquer pessoa com a nostalgia vai ficar muito feliz. Mais uma série minha que foi cancelada, mas voltou, é Brooklyn Nine-Nine. Assim, eu já falei como eu amo Brooklyn Nine-Nine, como eu acho muito fofo. A gente tem um vídeo sobre, a gente vai botar aqui, mas a temporada que foi agora foi muito boa. Eles estão gravando a nova e essa última foi incrível. Porque foi assim, ok, vocês cancelaram a gente, não cancelaram a gente vai botar pra fuder. Eu tenho mais dúvidas se foi por causa disso. Eu acho que a série, ela é bem elogiada, ela é bem feita. Então acho que fizeram sabendo que ia cancelar ou não. Mas agora eles colocaram um pouquinho mais o pé na porta. Então assim, a discussão da bissexualidade ficou muito mais intensa. Eles botaram a Rosa pra procurar uma namorada, porque ela tava lá, tipo, solteirona e descobrindo sobre a vida dela. Tiveram episódios muito fortes, o episódio do casamento é lindo. Assim, você vê os personagens que estavam crescendo, se tornando pessoas muito melhores do que eles já foram, e eles já eram incríveis. E assim, é uma das séries com maior representatividade na comédia, não tem como negar. Eles fecham todas as bandeiras. E não é normal isso acontecer e ser bom. Mas é aquilo, Michael Schur, né? Ele consegue fazer milagre. Aquele cara consegue. A gente não é à toa que a gente fez um vídeo só para ele. Só para ele, pros presentes. Porque eu achei que Brooklyn Nine-Nine ia decair. Porque tem algumas temporadas que eu não gosto muito. Mas eles mostraram que eles vieram realmente pra manter o nível. E eu fiquei muito feliz. Então assim, é isso. Eu acho que a última nossa menção rosa é Pose, então a gente fecha com ela. Fala pra gente agora quais são as suas séries preferidas até agora, obviamente, né? Porque a gente ainda tem muita água pra rolar. A gente ainda tem muita água pra rolar. Foi assim, em dezembro a gente chega com top 10. Mentira. Não sabemos. A gente chega com top. A gente chega com top, a gente não sabe o número. Falem pra gente também séries que vocês estão vendo agora, que a gente não falou, a gente não conhece, porque aquilo eu não conheço nenhuma nova. Não tem como a gente assistir tudo, gente. Pelo amor de Deus. Mas pode mandar que a gente vai botando na listinha. Não esquece de compartilhar esse vídeo, gente. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.